Eu vou falar um pouquinho então sobre temperamentos, tá? Nós temos 4 temperamentos disponíveis para os seres humanos, né? Isso segundo lá a teoria do Aristóteles, né? Claro que existem outras teorias, mas essa tem funcionado muito bem nos vários anos que eu faço esse tipo de trabalho, inclusive com testes, inclusive é muito interessante. O meu próximo livro, eu estou lançando um livro, se Deus quiser, ainda esse ano, que é sobre isso, sobre temperamentos, porque já tem muitos anos que a gente trabalha com isso e os resultados são muito interessantes. Desses 4 temperamentos, eu tenho colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Esses 4 temperamentos, todo mundo tem os 4, só que eles se combinam em percentuais distintos em cada pessoa, né? E cada pessoa tem um dominante e um subdominante que geralmente explicam por que a gente é assim, né? Por que a gente é assim, por que eu faço as coisas que eu faço, por que eu funciono da maneira que eu funciono, por que eu tenho essas reações, por que um tem essas reações e outro tem outras reações diante da mesma situação, mesmo sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, sendo criados da mesma forma, né? Então os temperamentos explicam muito isso, esse modus operandi de cada um, tá? E eu chamo de uma forma meio até vulgar de temperamentos da raiva e temperamentos da tristeza. Essa divisão fui eu que fiz só para ficar claro, para a gente conseguir entender que coléricos e sanguíneos, ou seja, as pessoas que têm como primeiro temperamento em percentual colérico ou sanguíneo, são as pessoas que quando saem, as coisas não saem como elas gostariam, quando são frustradas, a primeira emoção que sentem é raiva, ok? Melancólicos e fleumáticos, por sua vez, quando as coisas não saem como eles gostariam, eles sentem tristeza, tá? Isso é uma diferença que faz absoluta diferença nas reações, tá? Se eu sinto tristeza, tristeza é uma emoção que anima ou desanima, em termos de animação, de ação. Desanima, uma pessoa triste, ela não tem ação, ela tem choro muitas vezes, ou baixa a cabeça, ou tristeza. Não tem ação, não tem energia, é baixa energia, tá? A raiva, ao contrário, anima, energiza, tá? E aí a pessoa fica ainda com muito mais força para deixar claro o que ela quer, o objetivo, a vontade e fazer valer, né? Será? Seguramente ele é também, tá? Não precisa nem fazer teste. Eu não sei exatamente qual, não sei o percentual, porque a gente não foi a fundo, mas só pela, né, descrição superficial aí, a gente já tem essa ideia de que sim. E o que é que geralmente pega? A combinação, né? O que acontece é que essa combinação de temperamentos exige um monte de recursos. Então eu vou falar um pouquinho só do temperamento tranquilo. O que acontece? Quando eu tenho uma criança de temperamento tranquilo e eu tenho uma educação, uma forma de me relacionar com essa criança de uma maneira conforme a cultura, ou seja, dominante, eu mando, você obedece, eu determino e você cumpre, né? Eu falo o que tem que fazer e você faz, né? E na nossa cultura a gente aprecia a obediência. Parabéns, você foi obediente, vai ficar com outro adulto, obedece, tá? E a gente fala o tempo inteiro em obediência. Quando na verdade, quando esse menino sai depois para a vida lá fora, para dar conta de si, para ser produtivo, para ganhar dinheiro, para trabalhar e para fazer as coisas, se ele for obediente, ele não vai se destacar. Quem se destaca, o empreendedor, o inovador, são pessoas que fogem das regras, que de alguma maneira questionam, que de alguma maneira colocam coisas novas. Então é muito interessante como a forma como a gente educa não é o que dá certo depois como resultado. Muitas vezes quem dá certo é o que bagunçava na sala, é o que fazia o alvoroço, é o que fazia as coisas mais... Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Então, que bandeiras eu levanto? Eu acho que a gente precisa cuidar, porque quando a gente cria um ser humano obediente, né, a gente joga fora, tira muito da energia, da vontade, da ação, do interesse, da garra, do querer, eu quero, né? E depois quando a gente vai contratar alguém, a gente quer essas coisas todas. Mas tem iniciativa? Mas tem meta? Quer o que da vida? Mas quer alguma coisa? É persistente? Só que quando o menino é persistente na infância, a gente chama de teimosia, dá um duro danado, dá um chacoalhão danado para tirar.
Quando o menino tem meta na infância, a gente fala, criança não tem que querer não. É muito cedo para querer, para tomar decisão. E a gente acaba jogando tudo isso fora. De duas uma, tá? Do temperamento da tristeza, a gente joga fora de vez, porque já tinha pouco. E a gente acaba de vez com o que tinha. E a gente acha que tá tudo bem. É isso que eu quero falar sobre, tá? E pode não estar. Ou pode passar a não estar quando ela precisar andar com as próprias pernas. Quando eu tenho um menino de temperamento da raiva, ele não deixa isso passar impune. 90% das pessoas que eu atendo são pais de pessoas que têm temperamento forte. Porque aí não consegue mais dar conta, aí vem procurar ajuda. O que eu faço? Né? E a ajuda, gente, muitas vezes na cabeça das pessoas eu preciso de ferramentas para fazer funcionar isso que eu acredito, que ele precisa obedecer. Quando na verdade a gente precisa de ferramentas para fazer funcionar uma educação que não tire dele esse querer, essa energia, essa persistência, esse monte de coisa boa que esse menino tem para se destacar na vida, para fazer acontecer, para realizar.